Paz, pastor, tô mandando mensagem pra senhora, porque eu tive uma visão e eu vi que a gente estava na igreja e eu via que era como se estava tendo culto. E eu via que o Senhor tomava a boca da senhora e começava a falar lá na igreja. Ele começava a falar com as pessoas, só que não individualmente, ele começava a falar lá no altar. E eu via que tinha algumas pessoas que estavam incrédulas, não estavam acreditando. E eu vi que de repente caiu um raio do céu. E as pessoas ficavam paralisadas. Era como se dava alguma parada cardíaca, elas ficavam paralisadas, caídas no chão. Só que as pessoas que estavam acreditando, elas não. Aquele raio não caía na cabeça delas. Aí eu via, pastora, que quando o pai começava a falar, era como se lá no altar ele relampeava, começava a trovejar. E eu via que já não estava mais tendo culto. E eu via que o Senhor estava sempre alertando pra gente que o arrebatamento estava para acontecer. Eu via que a senhora estava na igreja e eu via que alguém ligava para a senhora e dizia como se estavam os intercessores. Aí eu vi que uma pessoa ligava para a senhora dizendo que o senhor acabou de recolher, que a pessoa acabava de falecer. Eu não sabia quem era a pessoa. E aí a senhora atendia o telefone e eu via que era como se a pessoa tinha passado mal. E a senhora ia lá para o hospital onde a pessoa tinha falecido. E eu via que a senhora ia no local da funerária e ia escolher o caixão da pessoa era branco e as florezinhas brancas. E eu via que a senhora chegava aí na igreja e a senhora começava, ajoelhava no altar e começava a orar. E eu via que as portas estavam fechadas, só que aquela porta do meio, a central, estava aberta, só ela. E eu vi que as pessoas da Pacas vinham. Só que não, era como se as pessoas da Pacas subiam a escada e tinha dois homens na porta. Só que não eram homens normais, eram anjos. E eu via que quando ele chegava, o povo da Pax chegava na porta da igreja e entregava para esses dois anjos o caixão. E esses dois anjos colocavam o caixão lá no lugar, perto do altar. E eu via que era como se os anjos estavam arrumando a igreja para fazer o culto fúnebre. Não era tia Marilene, mas tia Cida. Eram os anjos, eles arrumavam para o culto fúnebre, colocavam a Bíblia da senhora lá no lugar certinho, ajeitava o microfone, colocava o volume, ajeitava os instrumentos para na hora do louvor, tudo. A igreja ficava bem arrumada, pastora. Só que quando eu olhava, eu vi que tinha alguns buquês de flores na igreja. Não era mais ou menos, não era, era como se fosse ter um casamento, só que estava tendo um velório. Estava tendo um velório, mas a igreja estava arrumada. E a senhora estava orando. Aí eu lembrava que o senhor tinha falado que quando ele recolhesse a pessoa, que ia ser no piscar de olhos a vida dele. Eu começava a fazer a confissão de pecados. E a senhora também fazia. Aí, de repente, eu vi que já estava tendo culto fúnebre e a senhora estava falando a palavra. E eu via que a senhora pegava um caderno, que ele era bordado, ele era branco com preto, assim a capa. E a senhora chegava e falava que as revelações que o senhor tinha dado estava escrita nele, que o senhor ia deixar para quando o senhor arrebatasse a igreja, que ia ficar ali para as pessoas que ficarem ver. Aí, de repente, eu vi que o Ministério de Louvor começava a cantar aquela música Ele Vem. Na hora que as pessoas estavam cantando Ele Vem, eu vi que acontecia um estrondo, pastora. Um barulho muito alto. E eu vi que a terra começava a tremer, só que onde digitava ela não tremia. E eu via que a senhora começava, o som da trombeta soava, a senhora desaparecia, as crianças e parte da igreja não via o rosto de quem ficava dessa vez. E eu vi que as pessoas começavam a desaparecer, a porta central da igreja batia, o caixão desaparecia, pastor, era como se o caixão sumia dali, as pessoas ficavam, não sabiam se procurava a senhora ou se procurava a pessoa que estava dentro do caixão. Ou então as crianças, as mulheres que estavam grávidas, a barriga puxava, as crianças sumiam da barriga delas. Aí eu via que as pessoas que ficavam em desespero, começavam a gritar, começavam a puxar os cabelos, era um desespero. E começava a procurar o caderno, pastora, que a senhora tinha acabado de deixar na igreja. E era uma briga, as pessoas, uma queria para elas, outras também queria, e começava a brigar essas pessoas. E eu via que
Depois que eu vi que vinha ondas gigantescas, pastora. Eram ondas enormes, enormes. Não tem prédio que os prédios chegam nem aos pés dessas ondas. Vinha ondas gigantescas e começavam a invadir os lugares, as pessoas gritavam. Poucas pessoas mesmo ficavam vivas. Eu vi que era todos os cantos da terra, pastora. Eu só via que tinha um pedacinho de terra bem pequeno que não alcançava o tsunami, não devastava. Aí depois que passava o tsunami, eu via que era como se as águas doces misturavam com salgadas e a terra ficava comida por causa do sal, que o sal comia a terra. Aí, pastora, eu via que enquanto isso a senhora estava lá no céu, mas a igreja eu vi que estava acontecendo um casamento. E eu via que o vestido da noiva ele era de gola alta, manga comprida e ele era bem rodado. Assim, mais ou menos do estômago para baixo ele era rodado e bem decente. E a senhora estava com um buquê de flores. E eu via que o senhor estava num terno branco, só que eu não vi o rosto dele. E de repente eu ouvi uma voz, era como se fosse de ira, uma voz bem grossa. E era aquele homem que eu não conseguia ver ele que celebrava o casamento. E eu via que o leão e o cordeiro, ele que trazia as alianças. Só que aí eu já vi que eu estava aqui de novo na terra e eu via de novo a grande tribulação. De repente eu olhava e via Francisco, era como se fosse um templo bem grandão, pastora. E eu via Francisco, o que as pessoas chamam de Papa, ele estava com a roupa branca dele mesmo, e ele começava a proclamar, dizendo que o Messias que Israel tanto esperava, que queria ressurgir. E eu vi que surgiu um trono preto de debaixo da terra. Ninguém precisava cavar nada, ele surgia mesmo. E eu vi que tinha um homem moreno. E eu olhava e via que era Barack Obama. E ele começava a fazer muito, que as pessoas chamam de milagres, mas não era milagres, pra gente não era milagres. Ele estava dizendo que ele era o Messias, mas ele não era. E ele começava a fazer vários prodígios para as pessoas. E as pessoas acreditavam. Aí eu vi que depois ele começava a ser mal, era como se ele tinha feito algum pacto para ser bonzinho, mas aí depois era como se ele rompia o pacto. E eu via que ele começava a ficar mal com as pessoas, e ele foi e começou a colocar o chip obrigatoriamente. Ninguém comprava nem vendia se não tivesse o chip. E eu via que era como se tinha máquinas de monitoração. Eu via que hackeava as pessoas que não usavam o chip, ele perseguia aquelas pessoas e torturava até a morte. E eu vi que as pessoas tinham que fugir para bem longe. Só que as pessoas que alguns conseguiam se refugiar em cavernas, mas não era todo lugar que tinha cavernas. E aquelas pessoas que não estavam com chip, ele falava bem assim, que era cristão, falava bem assim, você nega-se Jesus ou você morre. Tinha pessoas que negavam, mas mesmo assim morria essas pessoas. Mas tinha pessoas que não negavam por nada. E quando ele ia matar, degolar, dar tiro, dar facada, alguma coisa assim, era como se o espírito da pessoa era tirado antes, a pessoa não sentia dor na hora de morrer. Eu via que depois disso, eu vi que as pessoas que estavam ali nos mercados era como se para elas comprar e vender tinha que usar o chip, mas não tinha. O mercado não era surtido. Não era surtido que nem a gente vê hoje. Não era surtido. Aí eu via que quando as pessoas chegavam nos mercados, eu via que tinha que mercado, banco, qualquer coisa, elas não precisavam usar dinheiro, celular, nada. Elas só colocavam em uma maquininha o pulso e aí tirava os dados da pessoa tudinho. Aí depois eu vi que Barack Obama começava a ser mal com o povo de Israel. E aí eu vi que aparecia 144 mil homens, eles eram virgens. E eles chegavam lá e começavam a pregar para Israel. Começava a pregar. E eu via que eles tentavam matar o 144 mil, mas não conseguia. E eu vi que aparecia duas testemunhas e falava para Israel, e ele se humilhava diante do Senhor Jesus. E eu vi que o Senhor Jesus aparecia de um cavalo branco e ele pisava no Monte das Oliveiras e eu vi que o monte dividia ao meio. Na hora que o monte dividia ao meio, eu vi que ele batalhava com o anticristo e ele foi derrotado. Aí eu vi que os anjos que também estavam nos cavalos e a igreja também estava todo mundo em cavalo. E eu vi que as pessoas que ficaram e o povo de Israel subia para o céu. E eu vi que já estava o Pai, não era mais o Senhor Jesus, eu não vi o rosto dele, eu não consigo ver o Pai. O Senhor Jesus a gente só consegue ver do ombro para baixo, não consegue ver o rosto, nenhum dos dois, só que o Pai não dá pra gente ver ele. Por causa que acho que a gente não conseguia nem chegar perto, por causa dele, né? Que tem muita luz. E eu vi que ele pegava dois livros, o das obras
e o da vida. E eu vi que ele fazia o julgamento, só que a igreja que subia no arrebatamento não participava do julgamento. E eu vi que tinha 12 tronos e tinha 12 homens sentados nele. Aí eu perguntei o que significava. Ele falou que as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Aí eu via que eles começavam a julgar junto com o Senhor Jesus e o Pai, porque eles dois eram um. Era como se eles ficavam juntos, só que a voz do Pai era que transparecia, que era a voz de ira e uma voz bem grossa. E aí eu vi que ele começava a julgar as pessoas e mostrava como o telão que as pessoas faziam. Tinha gente que praticava homossexualismo, outros iam sido de macumba, vários pecados. Era vários, não dava nem para contar direito. Até pecado que é abominável mesmo diante dos olhos do Senhor, não é que os outros não são, mas pecados mesmo extremamente. Eu via no telão, mostrava o que cada pessoa fazia. Só que aquelas pessoas que quando o anticristo ia matar, não negavam o nome do Senhor Jesus, via vestes brancas e o Senhor falava bem assim, vem e entre no gozo do teu Senhor. Mas quando aquelas pessoas que negavam o nome do Senhor, eles desciam para um lago de fogo e que tinha choro e ranger de dentro. O Senhor falava que era o maldito servo. Só que quando eles desciam para o Lago de Fogo, não era Satanás que torturava eles, era o próprio Lago de Fogo, que eles estavam trancados em jaulas, um local bem feio, pastora. Era como se tinha alguma coisa de erupção vulcânica e ficava todo queimado, as rochas, o portão de grade, tudo queimado, até as jaulas mesmo que eles ficavam. E aí eu vi que eles ficavam trancados em jaulas e era como se o fogo fosse aquecido 1000 vezes mais, pastora. 1000 vezes. Quando a gente queima o dedo, a gente já sente dor. Imagina de um lugar daquele. Eu não conseguia sentir a dor, mas pelo grito que eles davam, eles começavam a gritar, pastora. E passava a eternidade lá mesmo, pastora. Eternidade. Tem hora que a gente pronuncia a palavra eternidade, a gente acha que é uma coisa mínima. Mas não é uma coisa mínima, pastora. A eternidade é para sempre. Eu não sei como essas pessoas conseguem negar o nome do Senhor. Eu não sei como, porque é eternidade, a eternidade é para sempre. As pessoas deixam de, as pessoas deixam de, o Senhor Jesus, a gente não paga nada para entrar na terra, a gente só tem que negar a si mesmo, e as pessoas não querem, mas elas preferem Satanás. E as coisas de Satanás é tudo pago pra gente ir em uma festa, é tudo pago. Roupas devassas é tudo pago, e as pessoas preferem o caminho errado do que o certo. Eu não consigo. Eu não consigo acreditar que uma pessoa vai deixar o Senhor Jesus Cristo para ficar com Satanás. Eu sou uma pessoa que está totalmente dominada mesmo. Aí eu vi aqui no telão, o Senhor também mostrava pessoas que tinham se matado. Aí eu via, pastora, que essas pessoas iam tudo para o inferno. Aí depois eu vi que ele abriu outro livro. E era o livro das obras. Eu via que tinha várias coroas, era como se fosse tipo uma prateleira, só que bem grandona mesmo, que era para as pessoas do mundo inteiro que estavam lá. E eu vi que tinha coroas que tinha muitas pedras, que você não conseguia nem ver a cor. Se você perguntar se é branca, se é amarela, se é vermelha, se é roxa, não dá para saber. E eu via que tinha coroas que tinham poucas pedras também. Mas ninguém queria das outras pessoas. Eles chamavam o nome da gente pelo nosso nome. Ele nunca chama a gente de outro nome. Um exemplo, meu nome é cidade, ele me chama de outra coisa, não. Ele chama a gente sempre pelo nome. E ele chamava a gente, falava quantas pessoas a gente criou pra ele. Ele pedia pra gente mostrar as mãos. E eu via que ele colocava a coroa na gente. Todos nós estávamos com vestes brancas e a gente estava com alianças. Com alianças do nosso dedo. Depois que todo mundo estava coroado, eu via que ele mostrava o céu pra gente. E eu conseguia ver o rio de cristal, pastora. Tem peixes bem grandões, a gente pode tocar neles. E tinha peixes também bem pequenininhos. Eu via que tinha várias montanhas, pastora, várias montanhas, tinha várias casas. Tinha casas que eram pequenas, tinha casas que eram bem altas, maiores do que os prédios daqui, bem maiores. Eu vi que tinha cabanas, só que tudo era banhado em ouro, tinha pedras preciosas que a gente nunca nem viu aqui. Que aqui algumas pessoas brigam, pastora, por um diamante, por uma moeda assim, e lá a gente pisa de ouro, pastora, a gente pisa de pedras preciosas. A gente se veste com roupas de pedras preciosas. A gente usa coroas lá. E aí, pastora, eu vi que na frente da casa de cada pessoa tinha o nome da pessoa. E tinha anjos lá. E engraçado, pastora, que a gente comia, bebia e ninguém sujava nada. Era como se a casa não ficava suja. Não ficava suja. Lá a gente não precisa ir ao banheiro, a gente não precisa dormir. Nada assim, a gente só fica entoando e louvando ao Senhor todo o tempo, pastora. Cada coisa que a gente faz lá é como se estivesse adorando o nome do Senhor. E eu via que tinha o nome das pessoas nas portas das casas. E eu vi que tinha anjos, e esses anjos como se moravam com as pessoas. Ninguém mora com ninguém, eu não moro com minha mãe. Lá ninguém é filho de ninguém, marido, mulher de ninguém. Lá ninguém tem filho, ninguém tem esposa, ninguém é casado. Lá todo mundo é irmão.
Aí, pastora, eu vi que tinha uma arca. E essa arca era a Arca da Aliança, que a gente vê de filmes, assim, bem antigos. Aí ele falou que lá dentro tinha as duas tábuas dos Dez Mandamentos e tinha o cajado de Moisés. Só que também tinha a arca que ele mandou para Noé construir. Aí na hora que eu olhava para a arca, eu olhava para cima e vi um arco-íris. Ele falou que ele nunca quebrou a aliança que ele fez com Noé, que ele não quebrou. Aí depois, pastor, eu olhava para o montanha e eu vi que aparecia 12 homens. E eu perguntava para o Senhor quem era. Ele disse que eram os 12 apóstolos dele. Aí ele falou bem assim, eu tinha propósito na vida do apóstolo João, porque foi ele que escreveu o Apocalipse. Ele foi o único apóstolo que morreu de morte natural, de velhice. Ele foi o único, porque eu tinha propósito. Porque vocês são uma geração do arrebatamento. Eu falei, ué, mas não aconteceu arrebatamento. Não, ele falou, não. Você foi arrebatado em espírito, mas o arrebatamento não aconteceu ainda, mas já está muito perto. O Pai já determinou o dia e a hora. Eu já sei, porque eu e o Pai somos um. Quando ele der a ordem, o arcanjo Miguel tocar a trombeta, o arrebatamento vai acontecer. E a grande pedra de fogo que você vai ver daqui a pouco no seu tempo é o grande que você chama de meteoro que vai cair sobre a Terra. Aí eu vi que quando eu olhava para a montanha novamente, eu vi que apareceu um leão amarelo, pastor. Ele era imenso mesmo, que eu conseguia ver de perto. Tanto que a gente vê ele no altar e tudo mais, mas ele é imenso, pastora. Não tem explicação, ele é muito imenso. E ele rugia, pastora, um rugido bem alto, que todo mundo que estava na cidade ouvia. De lá de cima, pastora, de lá de cima era como se a cidade era pequena, mas a gente estando dentro da cidade, ela é muito grande, ela não tem fim. Aí eu perguntei pro Senhor, falei assim, eu nunca tive uma cidade grande dessa. Ele falou bem assim, eu só mostro para vocês em visões de arrebatamento uma parte. Você ainda não viu todo, você já tá maravilhada com esse pouquinho que eu te mostrei, isso não é nem o décimo do céu como é que é. Aí depois ele foi e falou bem assim, vocês não têm noção, ninguém sequer ouviu falar, nem passou na mente de vocês o que eu tenho preparado para vocês aqui. Vocês falam sobre o céu que é maravilhoso, mas vocês não têm ideia do que é. Você vê, não vê nem um décimo do que é aqui. Aí o leão rugia de novo, pastor. Ele rugia 7 vezes. E ele dizia que o filho dele viu o fruto do trabalho. E que a gente moraria lá para sempre e eternamente. Que a gente só precisava negar a nós mesmos, carregar a cruz e seguir a Jesus. Aí depois, pastor, eu já vi que eu estava como se fosse no universo. E eu vi que era como se tivesse o globo da Terra. E eu vi que vi uma bola bem grande, como se fosse uma pedra. Chega, eu tô tremendo aqui, porque misericórdia. Tomara que a igreja não venha estar aqui quando essa bola cair, ou então que a gente não perceba. É bem grande, pastor. Ela já está colada na Terra, está colada mesmo. Os cientistas, eles não falam que ela já está colada na Terra, mas eles sabem. Eles sabem que tem essa grande pedra e eles sabem que está escrito no Apocalipse. Ela já está bem perto da Terra, pastor, está bem perto. Aí depois eu ouvi a voz que dizia que era para a gente ficar preparado. Aí falou bem assim, o que você viu, pequena, passa. Aí depois ele falou bem assim, ninguém vai ter desculpa de dizer que não ouviu, porque a Terra inteira já está sabendo da minha volta. Falou bem assim.